Tudo ajudou mais uma vez na rodada, pessoal. Como eu canso de falar para vocês, peguem o final de semana de vocês, quando não tem jogo do esporte, e vão aproveitar curtindo a praia, curtindo o cinema, vão fazer outra coisa. Não fiquem perdendo seu tempo aí secando na 12ª rodada, 13ª rodada. Ah, como é que foi o jogo do Operário? Como é que foi o jogo, sei lá, irmão, do América Mineiro, do Avaí? Canso e canso de falar para vocês. No mínimo, em todas as rodadas da Série B, no mínimo, 2 times do G4 vão tropeçar. No mínimo. E adivinha o que já aconteceu? Tropeços. O Avaí em casa empatou contra a equipe do Amazonas. O Amazonas, que é um time que briga para não cair, é meio tabela para baixo da Série B. A gente viu o Operário empatando contra o Paysandu. Mais um time do G4 que não conseguiu vencer. E o Vila Nova também tropeçou. Nem terminou a rodada e 3 times do G4 já tropeçaram. Só era a gente fazer o nosso papel, pessoal. Só era a gente fazer o básico, vencer o jogo. Só que a gente não faz o nosso papel. Então, do que é que adianta o Operário perder? Do que é que adianta o Avaí perder? De nada. Não adianta de nada. Só ameniza, só traz aquele alento de tipo, porra, poderia ser uma situação pior para a próxima rodada, porque, sei lá, o Vila Nova poderia estar com 23 pontos, o Operário poderia estar com 24 pontos, o Avaí poderia vencer, estar com 26, e a galera disparar um pouquinho mais e descolar um pouquinho a distância para o esporte. Verdade, esse é o ponto da análise, mas, no final das contas, a gente não vai ficar aqui se degladiando, se matando em casa, no sofá, secando o Avaí, secando o Operário, não, gente, pelo amor de Deus, né? Como eu canso de falar para vocês, mas, de fato, os resultados foram bons, a rodada ajudou, só o esporte que não se ajuda. Só o esporte que não se ajuda. Óbvio, ainda está rolando Guarani e Ponte Preta, mas não é algo que interfere no G4 diretamente. Óbvio que o Santos, a lógica é que vença da Chapecoense, e ainda tem Goiás e América Mineiro e não por isso de Mirassol. Então, a lógica é que o esporte perca ali 1 a 2 posições, pelo menos, ao término da rodada. Mas se a gente fizesse nosso papel, a gente estaria agora na vice-liderança. O Avaí estaria na liderança com 23 pontos, mas com um jogo a mais do que a gente. Mas a gente não faz nosso papel. Infelizmente é isso. Todo mundo tropeçou até o momento do G4, mas nós mesmos não conseguimos ser competentes para estar lá, infelizmente. E essa aqui é a realidade, tá? Triste, mas é a dura realidade. Meus amigos, vamos passar aqui para os gols, tá, dessa Série B nesse momento. Passar aqui primeiro para o empate de Paysandu e Operário. Não consegui acompanhar o jogo, tá? Muito jogo ao mesmo tempo, é impossível acompanhar tudo. O Paysandu abre o placar no primeiro tempo ainda com o gol de João Vieira, 1 a 0 Papão, mas o Operário, o fantasma, não deixou barato. Consegue ainda assim empatar a partida e somar um ponto precioso fora de casa. Não vejo que o Operário é um time que brigue forte para subir, assim, não vejo um grande elenco nesse time Operário, não vejo um grande futebol apresentado, mas tem um time organizado, mais até organizado do que o Sport, infelizmente é a realidade. Significa que o Operário é melhor do que o Sport? Não, mas hoje está mais organizado do que o Sport, infelizmente. Bom, o Operário empata a partida na reta final do segundo tempo, né? Com o Ronald aos 42 minutos e empata a partida e o Operário soma mais um pontinho aí na tabela de classificação. Lógico, até disse que o Sport brigue muito mais forte do que o Operário com o decorrer da Série B. Nesse momento o Operário está na frente também pelo fator um joguinho a mais, né? O Operário tem 13 jogos e tem 2 pontos a mais do que o Sport. Mas está na frente do Sport, mesmo tendo um elenco pior do que o Sport. Essa aqui é a verdade, tá? 1 a 1, Paysandu e Operário lá no Pará. Mais um empate do Paysandu. O Paysandu que é o rei dos empates. Se você analisar a tabela, o Paysandu ele tem 7 empates na Série B. E isso não é bom, tá? Você ter muito empate na Série B, porque o primeiro critério de diferença no desempate ali da tabela, além da pontuação, óbvio, que é o primeiro critério, né? Número de pontos, depois é o número de vitórias. E o Paysandu, ele tem 7 empates. Empatar na Série B é péssimo. É melhor você ganhar um jogo e perder 2 do que empatar 3, como a gente cansa de falar aqui para vocês. Dito isso, o Paysandu segue invicto lá no Pará, mas também não tem um grande aproveitamento porque empatou a esmagadora maioria dos jogos, tá? Bom, passada a régua aqui em Paysandu e Operário, vamos agora passar para o empate de Avaí e Amazonas. O Avaí que começou com 4 vitórias seguidas com o Dalpozo, vencendo de CRB, Coritiba, Sport e Goiás, mas já está tropeçando bastante. Nos últimos jogos foram mais empates até do que vitórias. Tropeçou em casa, Jô abre o placar no primeiro tempo ainda. Boa jogada aqui de Enio. Ele consegue fazer o cruzamento e deixar Jô debaixo da barra ali, basicamente, para fazer 1 a 0. O Avaí empata ainda aí no primeiro tempo,
finalização no ângulo de Thiago aos 20 minutos. Thiago, ele mesmo, esse Ceará, Thiago Pagnussá, e o Avaí empata a partida 1-1. Mais um jogo sem vencer do Avaí. Óbvio que mais jogo sem perder, porque o jogo foi um empate, mas o resultado em si para o Avaí foi ruim. O Avaí pode ser ultrapassado na tabela de classificação? Pode, mas só pode ser ultrapassado por um time, que é o América Mineiro. Pode chegar a 23, ou 24, ou 25 pontos se empatar ou ganhar, né? Então, a lógica, se o América Mineiro empatar ou ganhar, é que passe o Avaí. Mas veja só, essa Série B é tão maluca que o América Mineiro pode perder para o Goiás e o Avaí terminar a rodada na liderança. Mesmo com resultado ruim contra o Amazonas, o Avaí pode terminar a rodada na liderança. É inacreditável, meus amigos. É inacreditável. O Avaí pode terminar a rodada na liderança. E a rodada ela acaba já sendo positiva, porque o Operário já tropeçou, Vila Nova também já tropeçou, o Sport já perdeu, Coritiba tropeçou, o Goiás não vai passar mais, o Mirassol não, nem no Horizontino, nem Santos, nem ninguém. O Avaí ele vai terminar ou a rodada onde ele começou na segunda posição, ou na liderança. Surreal, né? É essa Série B, gente. Essa Série B maluca, instável e imprevisível. Eu acho que esse é o sinônimo dessa Série B. Agora, a gente vai tocar no ponto que é o ponto central do vídeo para a torcida do esporte. Para nós, torcedores do esporte, tá? Estou me incluindo nisso aqui também. Vamos lá. O Valfrido Neto publicou no seu Twitter o seguinte: fui surpreendido com a ligação do técnico Mariano Sosso, se desculpando pela partida ruim e principalmente pelo fato de jogadores e ele mesmo não terem ido cumprimentar a torcida. Não foram ali reverenciar a torcida ao término do jogo. O jogo terminou empatado e os jogadores não foram reverenciar a torcida. Beleza. Aí o Valfrido comentou o seguinte: achei muito importante o técnico do esporte ter essa postura com a torcida que sempre está ali. Leões de Sampa, quem quiser aqui vê a imagem, ó. A torcida estava lá, não estava em peso, até porque interior de São Paulo, Ribeirão Preto, né? Não é tão fácil assim ter uma torcida de massa do esporte lá, mas a torcida do esporte sempre está lá presente. Beleza, show. A atitude de Mariano Sosso é legal, complementando. O técnico teve a sensibilidade de procurar a Leões de Sampa para se comprometer a valorizar o apoio da torcida do esporte, seja em São Paulo ou em qualquer parte do país. Espero sinceramente que seja o início de um novo momento do clube, de fortalecer o elo. Estamos em Campinas, estaremos em Campinas, pelo esporte e tudo. O próximo jogo do esporte é contra o Guarani, ainda assim lá em Campinas, ainda em São Paulo, né? Meus amigos, é o seguinte, é legal o treinador do esporte ligar lá para fortalecer o elo com a torcida e pedir desculpa pelo jogo feito e, porra, era para reverenciar os caras lá, a torcida que estava lá. Tudo isso é legal. Mas sabe qual é o problema desse post? E não é necessariamente um problema de quem criou esse post, que foi o Valfrido Neto, não é problema dele, é bom deixar bem claro. É problema de quem pega essa manchete, pega essa informação para blindar o trabalho de Sosso. Eu tenho certeza que uma parte significativa da torcida do esporte, lógico que não é a maioria, mas uma parte significativa pega esse post para endeusar o trabalho de Sosso já, ou então, não necessariamente para endeusar o trabalho dele, mas para blindar, para falar, olha aí, é com esse cara que a gente vai subir para a Série A. Por quê? Porque ele está fortalecendo o elo do clube, com o treinador, com o grupo e com a torcida. Gente, pelo amor de Deus, eu quero saber como é que está o trabalho dele dentro de campo. O trabalho dentro de campo está sendo bem executado? Show, excelente, espetacular. Não vou aqui perder meu tempo para criticar, vou aqui elogiar. Isso seria uma cereja do bolo. Beleza. Agora, o trabalho é mal feito, o trabalho é ruim, o desempenho do esporte dos últimos 7, 8 jogos é ruim na Série B. A gente não pode pegar esse post e, a partir daí, blindar o treinador de críticas. Sabe por quê? Se eu chegar agora no Twitter e criticar Mariano Sosso, uma grande parte vai me massacrar, talvez, ou não, eu tô falando eu só como exemplo, tá, gente? Vai me pegar ou pegar outro aí, porra, você não pode criticar Mariano Sosso, por quê? Porque ele ligou pro cara. Gente, pelo amor de Deus, calma aí. Não vamos também ficar cegos em relação a isso. A atitude de Sosso foi legal? Foi. Ninguém tá discordando disso. Mas também não vamos ficar cegos com o trabalho feito dentro de campo, que é o mais importante, que é o principal. Ponto. Não tem muito que se discutir em relação a isso. Aí, outra publicação que fizeram, velho, eu não vou aqui citar nome porque vai parecer um ataque pessoal. Não é ataque pessoal nenhum, tá? Teve um outro post que não é do Valfrido Neto, tá? Eu nem conheço o Valfrido Neto, só tô colocando aqui a publicação dele, que foi importante ele colocar essa informação pro torcedor. Mas eu tô pegando aqui um outro post que fizeram, tipo, no jogo contra o Mirassol. Aí pegaram o Sosso vibrando com o Riquelme. Aí pega aquilo ali, aí, porra, olha aí esse treinador, ele é o cara. Gente, só porque ele vibrou com o Riquelme. Legal, o técnico ele tem que vibrar, beleza, mas isso tem que ser a cereja do bolo. E não o bolo.
O bolo, 99% do bolo tem que ser o trabalho dentro de campo. Aí pegaram ele no jogo contra o Alto do Piauí, na Copa do Nordeste, ele vibrando com o grupo. Uma vitória que o Sport teve contra o Alto. Aí, olha aí, esse é o treinador do Sport com muita garra, com muita vibração. Mas peraí, gente, a gente não pode se apegar só a isso. Porque eu vejo que a galera se apega a esses pequenos detalhes. A carência talvez é tão grande que se apega a pequenos detalhes para falar, olha aí, esse é o trabalho do homem. Esse é o cara. Calma. Lógico, só para deixar claro, eu não estou criticando nada de ele não tinha que vibrar, não, pô. Isso é correto, ele vibrar com o grupo, vibrar quando vence, vibrar, beleza, ligar pro cara, tá, isso é legal, eu não estou te falando isso. Mas isso também, de certo modo, traz uma blindagem do seu próprio trabalho para uma parte da torcida. Se você fizer uma enquete hoje, você é a favor da demissão ou não de Sousa, vai ter vai 20% ali votando que gosta do trabalho de Sousa e tal, por causa desses pequenos detalhes que não mudam em nada, na minha visão. Na minha visão, não muda em nada. O que é que... Pablo Diego vai jogar mais bola por causa disso? Não. O trabalho de Sousa vai evoluir por conta disso? Não. Não vai evoluir em nada. No máximo que ele vai ter um pouquinho mais de paz. Só. Por uma parte da torcida. Isso só, mas se o resultado não vem, as cobranças vêm, a galope vem forte, tá? Régua passada nisso, vamos passar aqui pro gol de Everton, sim. Ele fez mais uma boa partida na Série A e fez mais um golzinho, tá? Ó, mais um golzinho com a camisa de Juventude, até o portal do SofaScore do Leão publicou que lá lateral direito Everton jogou contra o Fortaleza e jogou como ponta esquerda contra o Fortaleza hoje com a camisa de Juventude que ele jogou, né? Meus amigos, é o seguinte, Everton, ele é um lateral, quando surgiu aqui, mais ofensivo. E Sousa não, foi mal. Jair Ventura, ó. Ele surgiu com o Jair Ventura jogando mais avançado como ponta direita. Ele jogou boas partidas. Fez até 3 gols impedidos ali contra o Bahia. No jogo contra o... quando vem Anderson Moreira, aí Everton passa a ser deslocado um pouquinho mais recuado, né? Como terceiro zagueiro. Mas a gente também não vai pegar aqui só pesado com Anderson Moreira. Ele também, nos jogos do Sport aqui na Série B, tinha muito medo de jogar para frente, de partir para cima do adversário, de atacar o espaço. Era um jogador muito pragmático, muito burocrático, que ele precisava avançar mais, jogar um pouco mais ofensivamente. Talvez como um ponta mesmo ele pode desabrochar seu futebol e fazer uma boa Série A, torço para que sim. Então vamos aguardar, só para trazer aqui a manchete rápida, Everton brocou hoje na Série A, no caso, horas atrás contra o Fortaleza, foi importante para ele, tá? Abraço para todos vocês, estamos de volta aí mais tarde. Valeu, gente, tamo junto.